com mais Nestlé com você, agora com o Dr. Celso Batello. Dr. Celso Batello é autor de vários livros em iridologia. Portanto, imagino que seja a ciência que estuda a íris. Exatamente. Como é que vai o senhor? Muito bem. Tudo bem? Grande prazer aqui. ter aqui. E eu queria que a gente começasse a falar um pouquinho sobre iridologia. O que é exatamente a iridologia? Então, a íris é a parte colorida dos olhos, não é? E nessa parte colorida dos olhos existem as representações de todos os órgãos, que a gente chama de microsistema. O que é microsistema? É a menor porção que tem informação do todo. Então existem vários microsistemas. A boca é um microsistema, a orelha é um microsistema. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver o pessoal que faz acupuntura na orelha, né? Já. Então, ali na orelha existem pontos que representam... São relacionados a vários órgãos. A vários órgãos. E na íris é a mesma coisa. Então, somente que a íris você consegue verificar as coisas como elas estão e possíveis mudanças. Então você tem uma ideia da constituição do indivíduo. O que é a constituição? É o conjunto dos órgãos e como eles funcionam. Muito embora, talvez essa seja a parte mais importante da entrevista, ela não faça diagnóstico, ou seja, dá nome à doença, ela dá a conhecer os órgãos que nasceram mais fracos. Por isso mesmo, passíveis de adoecerem caso aconteça algum fato. Então dá para dizer que ela é excepcional também como prevenção. Fundamentalmente nesse sentido. Quando a gente era garoto, a gente vivia assim mais em bairro, né? Então a gente sabia, ficou diabético, né? Depois de um desgosto, por exemplo, né? O pâncreas, se você olhasse na íris dele, na área topográfica do mapa da íris, possivelmente o pâncreas denotasse que é um órgão de menor resistência. Mesmo antes de sofrer esse choque emocional? Mesmo antes. Porque funciona como um elo mais fraco de uma corrente, não é? Na hora que você força, ele quebra. Força. É que nem a corrente de ouro, por exemplo. O pessoal faz sempre com elo mais fraco, né? Caso alguém puxe para roubar, ele vai arrebentar naquele lugar e não machuca. Então, o órgão de choque é o elo mais fraco da corrente. E que se acontecer algum fato relevante e essa pessoa não conseguir superar, possivelmente ele vai adoecer ali. Ninguém fica doente do que quer, fica do que pode. Dizia o professor Maffei. Essa história de que a íris detecta ou fala muito sobre a personalidade de cada ser humano, que existem padrões e estudos que padronizaram a íris, e aí cada íris, assim, se você tem esse padrão de íris, é associado a esse padrão de personalidade, é isso? Existe isso. Um americano que criou esse método, chamado método Raid. Então ele coloca a íris conforme as variações das fibras, né? Ou mesmo os sinais que aparecem ali, falam a favor de um tipo de personalidade, né? A hora que você quiser, a gente pode dar uma olhadinha nisso. Vamos lá, já. Você pega, por exemplo, ali, né? Aquela íris ali. Do lado direito? A do lado direito. Você vê que ela é toda aberta, não é? Ela parece uma estopa, uma esponja. Uma esponja, uma flor. Tá. Esse americano chamado Danny Johnson, ele chamou esse padrão de padrão flor. São pessoas assim, emotivas, que agem mais pela emoção. Com relação a esses padrões, essa íris que está ali, você vê que ela lembra uma flor, não é? Lembra uma flor, uma margarida talvez, né? E esse tipo de íris denota, dá a informação de que essa pessoa ela é mais emocional, né, do que racional. Ao contrário do outro padrão que vem a seguir aí, que é o padrão gema, joia ou diamante, tá vendo? Que é muito mais compacto. Ele é mais compacto, tem aquelas manchas ali. Tá. Aquelas manchas conferem um padrão mental para o indivíduo, né? Ou seja, esse indivíduo, ele não vai agir muito pela emoção, ele vai agir mais pela parte mental. Possivelmente ele vai fazer muitas perguntas a respeito daquilo, ele quer saber, ele quer entender, né? Seria mais quase que equivalente ao hemisfério cerebral esquerdo masculino, que é o lógico, não é? E existe um outro padrão, né, que é esse padrão chamado corrente. Você vê que a íris ela é compacta, não é? E ela não tem aqueles sinaizinhos. Aquelas manchinhas. Aquelas manchinhas.
Esse indivíduo, ele é o indivíduo mais assim, sensação, né? É corrente porque ele funciona praticamente como elo de ligação entre as pessoas, não é? Se você fosse fazer uma analogia, o padrão flor é mais ou menos assim, estamos três aqui, vamos almoçar, mas aonde é? Entendeu? O Gema vai falar o seguinte, o pensamento, né? Mas está longe daqui, quanto custa? É bom lá? Vale a pena. Vale a pena, entendeu? Ele vai fazer essa... E o indivíduo corrente, que vai muito pela sensação, ele vai falar, cadê todo mundo? Vamos todo mundo junto. O que vale é a presença de todos. De todos, essa coisa de estar funcionando como elo de ligação entre as pessoas, né? Existe um quarto padrão, que é a mistura da flor com uma manchinha, que é o chamado agitador. É o extremista, tudo ou nada, 880, não é? Que é o indivíduo que age, segundo o próprio Jung, não é? Pela intuição. Então você tem a função, né? Pensamento, a função sentimento, a função sensação e a função intuição. Então você consegue ter ideia, olhando a íris desses indivíduos, mais ou menos como ele fica, como é que ele funciona. Então, para ficar em uma outra pergunta, existe alguma diferença de cor, não? O fato de ser azul, de ser verde, de ser marrom? Nesse aspecto não, dessa leitura do mestre Haid não. Tá. Mas, por exemplo, o indivíduo de íris clara é chamado de linfático, não é? A debilidade, a fraqueza dele está mais para o lado do linfático. O que são os linfáticos? São os gânglios, né? Os linfonodos, a linfa. Então esses indivíduos têm um problema maior assim com a amígdala, pode ter, propensão. Sim. O indivíduo de íris marrom, como chamada de hematogênico sanguínea, a debilidade dele vai estar para o lado cardiovascular. Por exemplo, são pessoas que podem ter aquelas manchas que aparecem, tipo hematoma espontaneamente ou alterações do sangue. Se uma pessoa for fazer uma consulta com o senhor, qual é o processo? O senhor vai... Ele senta, bom dia, como vai, tudo bem? Obviamente deve existir um papo, e aí como é que faz essa análise da íris, tudo? Então, você falou uma coisa fundamental, obviamente tem que ter um papo. Hoje em dia a medicina, se você não tentar entender o que acontece por dentro, exatamente, provavelmente você é um médico, por mais que conheça, é um médico no pior das hipóteses ultrapassado. Ultrapassado, porque é a história, não é? E ela é às vezes, muito mais fidedigna, Fabrício, do que você olhar a íris. Não é? A história realmente que é mais importante, até para a gente perceber aquilo que mudou, que não mudou, quem vai dar essa informação ao paciente. Se você acertou ou não acertou, qual é o caminho que você vai adotar. Agora, após essa história, eu colho a imagem da íris, né, eu coloco numa câmera, coloco no vídeo e tento interpretar as informações todas que estão ali. Tá. A partir dali, né? Junto com a história. Junto com a história, eu examino, claro, fisicamente, eu sou médico. Certo. E a partir daí eu vou pedir os exames complementares. De acordo com o que você percebeu ali naquelas imagens. Olha, eu tenho 32 anos de formado, né? E eu não me vejo hoje fazendo uma consulta sem que eu veja íris. Não vejo, eu acho que... Mas assim, você é um clínico geral, hoje eu faço um papel de clínico geral. Você é a pessoa, olha, não sei bem o que eu tenho. Você Exatamente. Vai lá e pesquisa, fuça e descobre. Isso. E a íris é mais uma fonte de informação. Olha, eu posso dizer assim, formidável. E por que 10 livros? Imagina que o senhor tem mais de 10 livros escritos. É porque esse assunto já vem há quantos anos? Esse assunto eu faço há quase 30 anos, mas é uma literatura extensa, né? Mas por que ele, assim, em que momento, ou por que num determinado momento isso começou a te dar você começou a dar tanta atenção, isso começou a te fascinar tanto? Imagino que 30 anos de estudo em qualquer coisa significa uma fascinação por isso. Foi porque quando eu conheci a iridologia pela primeira vez, eu fiquei fascinado pelo nível de informação que ela fornece. E em cima dessas informações, eu trouxe todo o conhecimento que eu tinha e tenho enquanto médico, que eu sou anestesista de formação. O anestesista estuda muita fisiologia, muita anatomia, muita farmacologia. E de alguma maneira, eu tentei dar um embasamento para a iridologia com base no que se conhece de anatomia, fisiologia,
bioquímica, essas coisas todas. E a gente vai se apaixonando, né? E você vê que aquilo é verdadeiro, é verdadeiro. Lógico que não é infalível, né? Sim. Só Deus que não é infalível. Mas ela é verdadeira e ela é cartesiana, viu, Fabrício? Ela de que origem é esse estudo? Olha, ela, desde que o mundo é mundo, existe a ideologia, não é? Agora, a coisa de 200 anos atrás, na Hungria, um menino chamado Ignacy von Pexley quebrou acidentalmente a patinha de uma coruja. Essa é uma história, né? Ah, é uma lenda, então, vamos dizer assim. Pode ser que não seja isso, mas também não importa, é um landmark, né? E ele viu que naquele exato momento apareceu uma manchinha na íris da coruja. Mais tarde ele tornou-se médico, com 22 anos, foi preso porque ele era revolucionário. Tá. E na cadeia ele começou a observar que existia uma relação entre determinadas doenças e sinais na íris. E aí ele enunciou fez o primeiro mapa de iridologia. A partir daí os alemães acreditaram nele, tiveram mérito de acreditar no que ele fazia e divulgaram a iridologia de uma forma bem cartesiana. Você tem algum site, alguma coisa que você gostaria de deixar, algum nome, para que as pessoas, se quiserem te procurar, se tiverem alguma dúvida, olha, entrar eu tenho em contato? Um site, é www.batelo.med.br. Eu queria te agradecer muito pela presença, foi um prazer e uma honra conversar com o senhor. Eu que agradeço o convite, o carinho seu e de toda a organização. Estamos à disposição. Eu também à sua disposição. Muito obrigado. A gente vai...